E aí, rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? Me chamo Igor, para quem não me conhece. Sou graduando em economia. Dá para se dizer que sou uma pessoa viciada em leitura. E recentemente eu estou entrando bastante no mundo da literatura russa. Finalzinho do ano passado, mais ou menos, eu comecei a ler Noites Brancas de Dostoiévski, já para me acostumar com a linguagem, apesar que o pessoal diz que é um dos livros mais distópicos de Dostoiévski, mais início de carreira, antes dele ter sido condenado ao paredão e sobrevivido, e começar a escrever as obras de arte dele, como Crime e Castigo, Os Idiotas, dentre outros. E eu recentemente terminei um livro de Lev Tolstói, que o pessoal confunde ele bastante com uma pessoa de esquerda. Na teoria é de esquerda, porém não é esquerda marxista e tal. Ele inclusive condena a esquerda marxista. Se eu não me engano, ele se converteu ao cristianismo também algum tempo depois, mas isso daí eu posso estar falando besteira, mas foi algo que eu dei uma lida assim por cima. Mas daria para se dizer que ele é uma pessoa altamente moralista. E querendo ou não, tem traços de literatura que dá para se concordar bastante e que muitos cristãos como eu podem gostar e ver que fazem sentido. Principalmente esse livro dele que eu acabei de ler na sexta-feira. Não, perdão. Eu terminei de ler na quinta-feira, dia 30, eu acho, foi dia 30 ou dia 29, não estou lembrado agora, de janeiro, que foi A Morte de Lev Tolstói, que eu li aqui nessa edição. Com todos os problemas que temos com a Príncipes, podemos dizer que essa daqui é uma edição linda da Morte de Ivan Ilitch. Que edição linda, meu irmão. Eu tô lendo aqui na edição da Príncipes, na edição da Príncipes, a segunda edição de 2023. Que, meu irmão, que capa linda, que edição linda. Eu não vi tantos erros gramaticais, nem de formatação que nem normalmente acontece na Príncipes. Isso aqui eu acho simplesmente incrível. E é um livro que, se eu fosse para comparar com uma obra bastante atual, eu compararia com aquele filme que tem lá na HBO Max, que é com Pedro Pascal e o Chris Evans e aquela outra mulher lá, que é Amores Materialistas. Porque você vê durante todo o livro, claro, após o primeiro capítulo e segundo, se eu não me engano, que mostra já o Ivan Ilitch morto, você vê durante todo o livro o Ivan Ilitch construindo a sua vida com base no materialismo. Em tudo que ele ganha, nos empregos, até o seu relacionamento foi por uma questão política, foi por uma questão mais política do que tudo. Ivan Ilitch foi o irmão do meio, dá pra se dizer, o filho do meio, onde ele sempre foi aquele cara perfeitinho, em suma, sendo a contraparte contra o irmão mais velho, que era uma pessoa mais louca das ideias, e o irmão mais novo, que estava sempre longe, não respeitava os pais. O Ivan Ilitch era a pessoa que fazia tudo como os pais queriam, tudo como deveria ser, e construiu toda a sua vida com base em material, um amor materialista, onde focava bastante na sua profissão, onde tentava passar para as pessoas que tinham uma vida perfeita, que tinha tudo perfeito e que só pensava em dinheiro, pensava na reforma da sua casa, até que durante aquilo que ele considerava uma das partes mais importantes, ele se machucou seriamente, bateu no abdômen e deu origem, entre muitas aspas, à sua doença. Por que entre aspas? Durante todo o livro não é falado qual a doença que Ivan Ilitch tem, porque não importa, simplesmente a narrativa do livro faz que isso não importa. Mas como que eu interpreto? Eu interpreto que a doença do Ivan Ilitch provavelmente era um câncer, que na época não tinha como ser identificado, lembrando que isso daqui é uma história que passa basicamente século XIX, ou seja, é muito difícil identificar um câncer lá que é na época. Creio eu que era um câncer que já estava lá, que já estava dentro do Ivan Ilitch, assim como o câncer da sua vida que ele mesmo estava produzindo e estava crescendo aos pouquinhos, até que chegou no status quo, que foi a pancada, que mostrou tanto o câncer, a doença, como algo grave que iria o matar, e como mostrou também o câncer da sua vida que ele mesmo construiu, com um relacionamento horrível,
Um relacionamento onde a sua esposa só se importa com dinheiro, com reforma de casa, não se importa seriamente com ele, onde os seus filhos têm raiva dele. E isso é parte de tudo isso, é culpa puramente do Ivan Illich, que construiu essa vida materialista para simplesmente agradar os outros, uma vida de aparências. E isso me marcou muito, porque sinceramente às vezes a gente está tão focado em viver de aparências, a jogar cartas, que é uma das formas favoritas do Ivan Illich de passar o tempo, que é como se fosse um jogo de cartas, né? Eu esqueci o nome agora que tem, mas a gente tá tão viciado nisso que a gente basicamente não foca na nossa vida de verdade, a viver um amor de verdade, a pensar que o prazer da vida está somente em ter prazer em Cristo Jesus, como diria o breve catecismo de Westminster, é gozar da vida com Deus e glorificá-lo até o dia da nossa morte, como diria o breve catecismo de Westminster. E durante toda a doença de Ivan Illich, às vezes é a mesma doença, não a física que está o matando, mas a doença da vida que nós estamos construindo. Estamos realmente vivendo uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida verdadeira, uma vida puramente materialista. Esse livro me fez refletir muito. Recomendo que todos vocês lerem, tá certo? Um livro simplesmente fantástico que ressalva a nossa fé. Eu fiquei refletindo sobre a minha fé. Realmente eu tenho fé em Cristo Jesus, ou isso que eu estou vivendo é uma fé materialista, uma fé onde eu busco os meus prazeres materiais, os meus bens materiais em cima de tudo que eu estou construindo e achando que Deus é um gênio da lâmpada para me satisfazer, ou Ele é o soberano de todo o universo. Você consegue refletir muito sobre isso também. E durante toda a doença de Ivan Illich, eu acho que uma das coisas que mais pega é que quando ele já está próximo do final da sua vida, ele consegue perceber todas as mentiras da sua mulher, do fingimento que ela faz em público para parecer que está tudo bem. A Fiodorna, não sei falar russo, perdão, a sua esposa passando isso para o povo, tá tudo bem, pare com isso, não sei o que, você tem que ficar bom logo, não sei o que. E os seus amigos, puramente de Ivan Illich, só querendo que talvez ele fosse logo para ganhar um cargo dele, um cargo de maior destaque. E Ivan Illich, na página 67 do livro, fala o seguinte: além daquela mentira, ou por causa dela, o mais doloroso para Ivan Illich era que ninguém sentia pena dele, da maneira como queria que sentisse. Algumas vezes, após muito sofrimento, ele desejava mais do que tudo, embora tivesse vergonha de admitir, que alguém sentisse pena dele, como sentem de uma criança doente. Ivan Illich construiu uma vida tão materialista que sua esposa não ligava para ele, só queria saber do dinheiro dele. E quando ele morre, pergunta para um dos seus amigos de gabinete se ela iria receber alguma coisa do governo, o dinheiro do governo. Seus amigos, todos nem aí ligando para a doença dele, não ligando, não estando de luto pela morte dele, indo puramente para o seu velório por obrigação e por querer o cargo dele. Eles não tinham pena. Tudo que Ivan Illich queria que sentissem fosse pena. Fossem pena dele como de uma criança doente. Isso foi o que Ivan Illich construiu durante sua vida. E eis a pergunta que eu lhe faço. O que você tem construído durante sua vida? Uma vida materialista? Uma vida onde o dinheiro é mais importante do que a família? Que os materiais são mais importantes do que a sua vida, do que a sua família, do que os seus filhos, do que o seu pai, do que a sua mãe? Ou você tem construído uma vida que vale a pena ser vivida? Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Esse daqui é o livro do A Morte de Ivan Illich, de Lev Tolstói. Vou estar deixando um link aqui na descrição pela Shopee para você, caso queira comprar esse livro. Se você puder comprar pelo meu link, isso me ajuda financeiramente, e ajuda financeiramente aqui o canal também, tá certo? E muito obrigado por
por ter assistido o vídeo aqui até o final. E clica em um vídeo aí do lado. Show? Tamo junto, galera. Fui!